pessoal, boa tarde, meio-dia e 30 aqui em Brasília. Felizmente, nosso clima cedeu um pouco e as coisas estão mais frescas por aqui. Bom, hoje o tema da nossa live vai ser sobre a influência das mídias no comportamento infantil. Essa temática foi trazida pela Natália, que aproveitou a situação que ocorreu aí nas últimas semanas, em que uma psicóloga se manifestou, né, nas redes sociais, falando sobre a possível influência negativa que o youtuber Felipe Neto, acho que é esse o nome dele, né, poderia exercer sobre os seus filhos. E, na verdade, ela trouxe esse caso como exemplo, mas mencionou que essa discussão é uma discussão ampla que está sempre aí na mídia, está todo mundo sempre discutindo e preocupado em saber se de fato as mídias, as tecnologias, tudo isso influencia o comportamento infantil, até que ponto, quais os cuidados que a gente tem que ter, né? E aí, então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas a minha intenção hoje é responder menos e problematizar um pouquinho mais essa temática com vocês. Porque ela é uma temática que a gente muitas vezes conversa sobre ela numa perspectiva muito rasa, né? Sem considerar a complexidade dos fatores que estão envolvidos com isso. E por que que a gente busca tanto respostas para essa pergunta, né? E por que que muitas vezes a gente discute isso nessa perspectiva um tanto rasa? Porque na verdade nós, pessoas, temos uma tendência em tentar simplificar os fatos da vida e compreender esses fatos a partir de uma perspectiva muito linear, de causa e efeito, uma coisa que leva a outra, causa-consequência, né? Mas nem tudo na vida pode ser entendido assim de forma tão simplista e linear, especialmente quando a gente fala de ser humano, de pessoas, de relação. Não dá mesmo para falar mais ou menos dentro dessa linha, né, causal. Porque o fenômeno humano ele é muito complexo, as pessoas são complexas, a constituição subjetiva é complexa e por isso as relações também acabam sendo muito complexas. E aí é por isso que eu quero problematizar com vocês hoje esse pensamento, para que a gente possa sair dessa perspectiva rasa e entender de fato o que está no cerne dessa questão, que talvez nem seja a resposta que a gente pensa que vai encontrar, de um sim e não, mas algo muito mais profundo que talvez a gente sequer tenha considerado. E aí, então, para a gente começar essa problematização, eu queria focar toda a nossa discussão em torno de 3 palavras importantes para mim. A primeira é acesso, a segunda é conteúdo e a terceira é a tal da influência de fato. Então, vamos começar por acesso. E aí, eu te pergunto, o seu filho tem acesso a equipamentos eletrônicos? Tablet, celular, computador, televisão, videogame, tem acesso, né? Não só eletrônicos, mas tecnológicos também. Se tem, quanto tempo ele passa fazendo o uso desses equipamentos por dia? Isso é um ponto muito importante, né? Porque a cada vez que nós estamos fazendo uso dessas ferramentas, a gente está se distanciando de outras questões e focando na nossa relação com essa máquina e essas redes que são virtuais, mas não tão concretas e não tão profundas também. E aí, pessoal, além dessa questão de ter e quanto tempo a gente usa, eu também te pergunto com qual objetivo você dá um celular para o seu filho, você dá um tablet, você permite que ele fique no computador. E por que que eu faço esse questionamento? Porque eu faço essa pergunta para todo mundo, né? Todo mundo que eu vejo que tem criança, que as crianças estão fazendo uso desses equipamentos, eu pergunto, por que que você está dando isso para o seu filho? E aí eu tenho algumas respostas muito clichês, né? A primeira delas, que é a que mais me impacta, é a resposta do tipo, para ele ficar quieto. Olha só a profundidade, a gravidade dessa resposta. É para ele ficar quieto. Ou seja, dito de outra forma, é para ele não me incomodar.
E o que você está dizendo para o seu filho, né, nesse momento? Não me incomode, não fale comigo, fique quieto, não perturbe. Você, na verdade, está afastando a sua relação para com ele. Você está colocando numa perspectiva de relação com algo frio, que é a máquina. Vazio, muitas vezes. E aí, quando você diz para o seu filho, fique aí, não me perturbe, fique quieto, se envolva com a máquina, você está fazendo o que também? Você está perdendo oportunidades. Você está perdendo a oportunidade de estar com seu filho, de construir um vínculo com ele, de conhecer mais o seu filho, de ensiná-lo sobre as coisas da vida e, acima de tudo, ensinar sobre uma coisa muito importante que tem a ver com essa tal influência que a gente está discutindo. Porque a gente só fala da influência porque a gente tem uma preocupação com o possível comportamento desajustado da criança em função daquele conteúdo que ela recebeu, não é verdade? Mas o que eu deveria estar fazendo então? Eu não deveria estar mediando, estar junto, estar ensinando meu filho sobre essas questões? Durante a infância, a gente já falou isso num vídeo anterior, a gente falou sobre o desenvolvimento moral. Durante a infância, a gente tem um período muito significativo, até ali a adolescência, em que a criança vai aprender sobre as normas sociais, sobre as regras, o tal limite que a gente fala, né? Isso tudo é um ensaio para a vida adulta. Agora, quando eu digo para o meu filho, fique quieto, eu só digo para ele não se mexa, não se movimenta, não incomode. Mas eu não digo por que naquele espaço ele deve se comportar. Ou eu não digo para ele quais são os comportamentos que eu espero dele naquele espaço. Então, em termos de ensinar limites, ensinar regras de conduta, regras de convivência, eu estou falhando quando eu digo fique quieto, né? A Masterclass Idiomas nos pergunta se não é na infância que a gente aprende as questões de convivência básicas, né, da cultura, de crenças. E aí eu quero dizer para você, Master, que assim, quando a gente fala de crenças, a gente está falando de algo que é um produto cultural, né? É a minha crença religiosa, são os meus valores, é a forma como eu penso a vida, como eu devo me comportar. E aí sim, durante a infância e a adolescência, como eu estava dizendo, né? Que a gente vai aprendendo essas questões básicas. Mas a gente vai aprendendo quando e onde? Vai aprendendo na relação com as outras pessoas, com a mediação de um adulto que vai me dizendo você pode, você não pode, até que dá, até ali não dá, isso é correto, isso é errado, né? E aí, se eu deixo a criança com a máquina, como é que ela vai aprender isso, né? Eu também tenho que ressaltar, assim, uma questão de estrutura de personalidade, que eu não sei se seria isso que você está perguntando, mas na infância também algumas teorias psicológicas dizem que a gente forma a base, a estrutura básica da nossa personalidade, o que não significa que a gente não vai continuar movimentando e mudando essa estrutura. Então percebam que a infância ela é uma fase vital para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, emocional, afetivo, né? Psicomotor da criança. E como é que essa máquina favorece esse desenvolvimento? A gente precisa pensar, porque na verdade quem promove o desenvolvimento da criança é o outro, é a cultura, é a imersão nessa relação com o outro. E se eu tiro esse outro da jogada, eu tô tirando uma série de possibilidades. E isso sem falar que eu não tô tirando qualquer outro, eu estou tirando a mãe, o pai, o responsável, aquela figura que para a criança é importante nessa constituição, né? Então isso é grave, você está dizendo para o seu filho, olha, agora eu não quero, fique lá, não me perturbe. Bom, e aí a gente tem uma outra possibilidade, que algumas pessoas sinalizam para oferecer essas ferramentas para as crianças, né? Coisas do tipo, eu preciso me comunicar com ela. Sim, mas se você não está ao lado dela, possivelmente ela está ao lado de um adulto. E se você precisa falar com seu filho, você não poderia entrar em contato com um adulto? A escola, os avós, sei lá, né? De fato, é necessário que a criança tenha um celular para que você entre em contato com ela, não tem uma outra pessoa de referência? Ela precisa carregar esse aparelho? Ah, mas e se ela quiser falar comigo? O inverso também acontece, o adulto também pode entrar em contato com você. Então, a princípio, não é um argumento que justifica, né? Na verdade, você está dando um instrumento para tirar o foco da criança
de outras situações. Mas há também quem justifique pela via da violência. Eu prefiro que o meu filho fique com o celular, fique na televisão, do que estar na rua porque lá fora é muito violento. E aí a gente vai voltar para o ponto que a gente começou quando a gente estava falando do ficar quieto, né? O que é a violência se não um fenômeno social? Se não um fenômeno causado pela inabilidade do sujeito em lidar com as frustrações, em gerir as próprias emoções, em gerir os conflitos, né? É por isso que a violência acontece. Por isso a gente precisa ensinar as crianças desde pequenas a lidar com essas situações, com emoção, com frustração, com o outro, com conflito, comunicação. Agora, como é que eu ensino isso se eu estou dizendo para ela ficar quieta, né? Precisamos então, pais, mães, responsáveis, professores, pensar em como eu tenho tirado a criança das vivências sociais e ligado a criança a vivências frias com o aparelho. O que ela vai aprender com quem? Então, no quesito influência, que tipo de influência essa criança está recebendo? Aí a gente pode então passar para a segunda palavra, que seria conteúdo. Mas aqui a gente está falando de conteúdos inapropriados. Tá, ok. Vamos para a parte. Primeiro passo da discussão, classificação indicativa, né? Se eu tô falando de televisão, se eu tô falando de filme, se eu tô falando de desenho, se eu tô falando de jogos, todos esses materiais vêm com classificação. Lá no YouTube, também a gente sabe o que é conteúdo para criança, o que é conteúdo para adolescente, o que é conteúdo para adulto, enfim. Então, esses conteúdos midiáticos, eles são produzidos para atingir um público específico. Agora, a minha criança está acessando o conteúdo próprio para a idade dela? E aí o que eu observo é que muitas vezes nós adultos temos negligenciado o cuidado ao manter a vigilância sobre essa classificação. E é em diferentes pontos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Uma vez eu estava numa situação coletiva e aí os pais, para deixar a criança quieta, sem serem incomodados por essa criança, né? Porque eles queriam ficar ali no social, conversando, eles deram o telefone para a criança ficar no YouTube. E aí o problematizei, para quê o telefone? Será que é necessário? Não, é para que ela fique quieta e não incomode. Ok. E eu continuei observando a situação. Daí a pouco a criança começa a mudar de expressão, né? E a gente consegue ler algumas questões na expressão infantil. E eu me aproximei da criança para ver o que ela estava vendo, que estava causando aquela expressão de surpresa, de espanto, né? E quando eu notei, ela estava acessando um conteúdo adulto. E aí eu chamei os pais e disse, tá vendo? A gente não pode deixar a criança sem supervisão. Por quê? Olha, é certo que quando a gente abre lá os conteúdos infantis, eles são marcados por hashtags, pelos logaritmos, que um conteúdo vai ligando ao outro. Só que quem faz conteúdos para atingir negativamente as crianças, eles também sabem manipular, né? Eles sabem planejar esse link de acessos de informação. Tanto que era o que aconteceu com a Momo, né? As crianças assistiam o vídeo e de repente aparecia a Momo. Então a gente precisa ter cuidado, observar qual é o conteúdo que a minha criança está assistindo. Uma outra situação aconteceu de uma vez eu conversar com uma família e a criança com baixo rendimento e a gente investigando o porquê e a família dizendo, não, é porque ela vai dormir muito tarde. Tá, mas vai dormir tarde que horas? 10? Não, 2 horas da manhã. E o que ela fica fazendo até 2 horas da manhã? Assistindo filme. Ela entra, tela quente, telecine, tele, né? E eu digo, mas vamos pensar, esses filmes são próprios para criança? Então, qual é o período também que eu deixo a minha criança tendo acesso? Agora, é claro que alguns vão dizer assim, mas na sessão da tarde passa Malhação, na sessão da tarde passa Lagoa Azul, né? E as crianças estão vendo isso. Sim, por isso você tem que conhecer o conteúdo que ela está assistindo para que você possa começar a controlar. Isso pode e isso não pode assistir. E aí a gente também tem que ter critérios, tem que ter uma noção crítica sobre essa situação. Porque eu falo de influências, mas eu tô lá assistindo uma carnificina no jornal sobre violência.
E a criança está absorvendo tudo aquilo ali e ninguém conversa sobre isso com ela. Ou então eu me incomodo com o beijo gay na novela das 9, mas eu não me incomodo com a cena de sexo. E a criança tá lá assistindo, né, na mesma novela. E aí então eu tô preocupado de fato é com o quê? É com a influência do conteúdo sobre o comportamento ou são outras questões? Eu leio como outras questões, né? Então a gente precisa observar o que a criança está assistindo. Porque mesmo conteúdos infantis, muitas vezes carregam alguns conteúdos que não são positivos para o desenvolvimento infantil. A gente passou a infância assistindo Pica-Pau, Papaléguas, Tom e Jerry, né? E são desenhos extremamente violentos. Papalégua tem uma questão sádica ali muito intensa. E pode ter aquele que vai dizer assim, mas eu sobrevivi. Sim, você sobreviveu, que bom pra você, né? Mas eu não sei quem é a outra criança que tá assistindo aquilo ali. Qual o conteúdo, qual a dinâmica familiar dessa criança para que ela possa estar incorporando essas informações. Então, papai e mamãe, é difícil ser papai e mamãe? Titio? É difícil, mas a gente tem essa obrigação, esse dever de acompanhar o que a criança está assistindo, controlar o tempo de acesso e ficar de olho na forma como esses conteúdos são apresentados. E aí a gente vai entrar na terceira palavrinha, que é a palavrinha influência. Então a gente precisa pensar no que significa essa palavra influência para você. O que influencia quem? Ou quem influencia quem? Eu estou preocupado com o quê? E aí, na hora de pensar o que é influência de verdade, a gente precisa ir mais fundo nessa discussão e lembrar que a principal influência infantil são as figuras de referência. Ou seja, somos nós pais, mães, tios, avós, professores, somos aquelas pessoas que para a criança são uma referência, que vão servir para ela de modelo para o seu comportamento. Então, ela pode até estar assistindo um conteúdo violento, mas se eu, que sou referência, sento com ela e medio e converso sobre aquele conteúdo, a influência passa a ser a minha fala, a minha mediação e não necessariamente o conteúdo. Não estou dizendo que com isso a gente pode deixar a criança assistir o que ela quer. Não, não é isso. Estou dizendo que às vezes muitas coisas escapam ao nosso controle. E nesse momento que elas escapam, a gente precisa sentar e conversar. Até porque a gente não pode se esquecer que todos esses conteúdos midiáticos são, na verdade, um reflexo cultural. Eles retratam a nossa realidade. Então, o cineasta não pensou um filme criando da sua imaginação necessariamente. O conteúdo da novela não é uma fantasia, né, do autor. É, na verdade, uma série de situações do real retratadas ali naquele contexto. E aí, são situações que, inclusive, seu filho pode sair na rua e ver. E aí, naquele momento, você vai fazer o quê? Dizer que aquilo não existe? Não, você vai ter que parar e conversar com seu filho. Olha o que está acontecendo. Isso é certo, isso é errado, como deveria, né? Então, a principal influência, pessoal, está na nossa ação. E aí, já que a principal influência está na nossa ação, está na hora de a gente pensar sobre a influência que nós exercemos, não só em termos mediativos relacionados a esses conteúdos, mas inclusive comportamentais. Porque eu digo para o meu filho que a violência é errado, que a gente não pode resolver as coisas batendo, brigando, mas eu saio no trânsito e arrumo uma confusão no trânsito. E aí, então, a influência ruim que meu filho recebeu foi lá do YouTube? Não, a influência ruim que seu filho recebeu foi de você mesmo. Então, nós precisamos ter um senso crítico autoavaliativo para ver como é que eu tenho exercido o meu papel no filtro dessas informações que essa criança recebe, na mediação que eu exerço diante dessas situações e especialmente em como eu me porto de forma a ser a principal influência para o comportamento e construção da identidade dos meus filhos. E aí, com isso, eu fecho um pouco a nossa discussão de hoje, deixando aqui o espaço aberto para dúvidas, críticas, sugestões. Vocês podem trazer ideias aqui, porque esse espaço foi pensado e foi criado para vocês. Então, deixem os comentários aí, as necessidades que vocês têm, porque eu estou alimentando o nosso Instagram a partir daquilo que vocês demandam e precisam de mim, tá?
tá certo? Agradeço aí a todo mundo que entrou, que foi comentando e fiquem de olho na nossa live da semana que vem. Lembrando que ela fica disponível aí no meu History durante 24 horas e depois ela vai lá pro meu canal do YouTube, para que vocês possam compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que precisam ou que você possa assistir quantas vezes você precisar. Tá certo, pessoal? Então, desejo a todos um bom final de semana e até semana que vem na nossa próxima live. Até lá!